Para os cristãos, Jesus é a figura mais importante de todas. Salvador, Messias, Deus feito, Filho que veio nos purificar de nossos pecados, e a quem muitos esperam que um dia volte para trazer o paraíso na terra. Jesus é considerado ainda uma personalidade fundamental para outra grande parcela da humanidade, os muçulmanos, já que é um dos profetas do islamismo. Ou seja, estamos falando de mais de 4 bilhões de pessoas no planeta que acreditam que Jesus Cristo existiu. Mas sempre há os céticos com suas perguntas de sempre. Onde estão as provas? Hoje traremos para vocês uma lista com evidências do Jesus histórico. Registros que fortalecem a hipótese que, para além da figura religiosa, Jesus, de fato, existiu. Joséfo, Tiago, irmão de Jesus. Uma das evidências mais sólidas da existência histórica de Jesus Cristo vem do historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século e participou ativamente das guerras romano-judaicas antes de se render e se tornar colaborador das autoridades romanas. Em sua obra fundamental Antiguidades Judaicas, escrita por volta do ano 94 d.C., Joséfo menciona de forma direta e objetiva que Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado por líderes judeus na década de 60 do primeiro século, durante uma fase de instabilidade política e religiosa na Judéia, dominada pelo Império Romano desde antes do nascimento de Jesus. A frase na íntegra retirada do documento é: Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, foi apedrejado pelos anciãos do povo. É importante lembrar que Cristo é uma palavra de origem grega que traduzida significa Messias, de origem hebraica. Portanto, quando Joséfo escreve Jesus chamado Cristo, ele registra o título messiânico que circulava entre algumas pessoas e não necessariamente um nome próprio. Essa passagem breve é extremamente significativa porque confirma a existência de um homem chamado Jesus, que era reconhecido como Cristo, e que tinha familiares próximos, incluindo Tiago. A menção de Joséfo indica que Jesus era uma figura suficientemente reconhecida para que a comunidade judaica registrasse oficialmente punições contra seus familiares. Além disso, o texto é particularmente relevante, porque se trata de uma fonte judaica independente do cristianismo, escrita em grego para um público que não tinha interesse em promover a fé cristã, possivelmente os romanos. Ou seja, estamos diante de um registro histórico de um evento concreto. A credibilidade desse registro é reforçada pelo fato de que outras fontes, como o Egésipo do século II, também mencionam a execução de Tiago, indicando que o evento era lembrado fora do contexto imediato das comunidades cristãs da época. Havia, portanto, punição aos seguidores do homem chamado Cristo. Os cristãos, ainda que perseguidos, continuavam a se reunir e a propagar os ensinamentos de Jesus, algo que Joséfo reconhece indiretamente ao registrar a execução de Tiago e a reação da comunidade judaica. Assim, essa referência cumpre um papel duplo, confirma a historicidade de Jesus e fornece um vislumbre do início do cristianismo como movimento social estruturado. O testemunho flaviano. Outra evidência importante da existência de Jesus aparece também na obra Antiguidades Judaicas do historiador Flávio Joséfo, já citada aqui. Na famosa passagem conhecida como Testemunho Flaviano, Joséfo descreve Jesus como um homem sábio, que realizou feitos notáveis e atraiu seguidores. Segundo o núcleo considerado autêntico pelos historiadores, ou seja, comprovadamente escrito em grego por Joséfo, Jesus exercia influências sobre judeus e gentios,
e sua presença era suficientemente significativa para despertar a atenção das autoridades judaicas. Ele foi, portanto, denunciado por líderes locais e crucificado sob a autoridade do governador romano Pôncio Pilatos. Partes do texto, entretanto, que mencionam explicitamente que Jesus era o Messias ou que teria ressuscitado, são consideradas interpolações cristãs posteriores. Partes do texto, entretanto, que mencionam explicitamente que Jesus era o Messias ou que teria ressuscitado, são consideradas interpolações cristãs posteriores, provavelmente acrescentadas por escribas entre os séculos II e III. Isso significa que expressões como "ele apareceu novamente vivo aos seus seguidores" ou referências diretas à divindade não refletem o que Joséfo escreveu originalmente. O valor histórico, portanto, está no núcleo neutro. Jesus existiu, era um homem notável, tinha seguidores, e sua execução provocou impacto social. O testemunho flaviano também fornece contexto sobre a época. A Judéia era um território marcado por tensões sociais e religiosas. Líderes locais tinham autoridade para denunciar indivíduos considerados subversivos, e Pilatos atuava como juiz romano capaz de aplicar a crucificação. Além disso, falamos novamente, a passagem é relevante por vir de um autor judeu independente do cristianismo, cujo objetivo era narrar a história do povo judeu e não promover crenças. Apesar das controvérsias, o documento se mantém como uma das fontes não cristãs mais importantes sobre Jesus, reforçando a plausibilidade de uma existência histórica e oferecendo detalhes sobre sua reputação e influência no contexto da Judéia do primeiro século. Registros no Talmud. Outra evidência histórica importante sobre Jesus Cristo surge do Talmud, a coleção central de textos rabínicos que reuniu e preservou tradições judaicas após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., principalmente entre os séculos 3 e 6. Apesar de o Talmud não ter sido escrito com o propósito de documentar eventos históricos, ele contém referências a um personagem chamado Yeshu, que é geralmente identificado como Jesus de Nazaré. Nessas passagens, Yeshu é descrito de maneira crítica, acusado de praticar magia e induzir Israel ao erro, sendo eventualmente executado. Embora o tom seja negativo, a existência dessas menções demonstra que a figura de Jesus era conhecida e discutida, mesmo fora da ainda pequena comunidade cristã daquela época, refletindo uma memória histórica que circulava entre judeus do período pós-revoltas contra Roma. O Talmud registra a execução de Yeshu, mas também sugere que a comunidade judaica via sua influência como significativa o suficiente para ser registrada e criticada. Isso fornece uma evidência indireta da historicidade de Jesus. Além disso, as narrativas presentes no Talmud coincidem de maneira parcial com elementos encontrados nos evangelhos. A acusação por líderes judeus, a condenação e a execução em torno do período da Páscoa, o núcleo da história sugere que Jesus era um personagem real, com seguidores e impacto social suficiente para ser lembrado e comentado por aqueles que não eram simpatizantes de sua mensagem. Também é importante considerar o contexto das fontes talmúdicas. O Talmud surgiu muito tempo depois da morte de Jesus, compilando tradições orais que circulavam há séculos. Apesar disso, o fato de essas tradições sobreviverem e serem registradas em textos críticos indica que Jesus realmente existiu e provocou debates e lembranças significativas entre diferentes comunidades, incluindo aquelas que se opunham ao cristianismo nascente. Toledot Yeshu.
O Toledet Yeshu é um documento medieval, cuja versão mais antiga disponível data do século IX, mas que parece se basear em tradições orais críticas sobre Jesus. O texto apresenta uma narrativa altamente negativa sobre Jesus, descrevendo-o como alguém que realizava milagres através de feitiçaria e que teria nascido de um relacionamento extraconjugal entre sua mãe Maria e um homem chamado Pantera ou Pandera, um nome comum romano, possivelmente um soldado na Galiléia, mas sem registro histórico de sua existência. Embora o documento seja claramente anticristão e satírico, ele é valioso para a historiografia, pois indica que Jesus era uma figura conhecida fora do contexto cristão e lembrada de maneira suficientemente relevante para gerar tradições críticas entre comunidades judaicas. O Toledet Yeshu também menciona que Jesus se autoproclamava Messias e que seus discípulos teriam tentado ocultar seu corpo para sustentar a narrativa de sua ascensão. Elementos que refletem interpretações críticas do cristianismo nascente. Apesar da natureza fantasiosa ou exagerada das histórias, a persistência desses detalhes em diferentes tradições sugere que havia um núcleo histórico subjacente que inspirava tais narrativas. Curiosamente, algumas dessas tradições coincidem com relatos do filósofo grego Celso, do século II, incluindo a menção ao nome Pantera, o que indica que diferentes comunidades, mesmo sem contato direto, preservavam vestígios de memória sobre a mesma figura histórica. Embora o Toledet Yeshu seja uma fonte negativa e satírica, ele não questiona diretamente a existência histórica de Jesus, mas busca desacreditar sua reputação e a mensagem cristã. Em conjunto com outras evidências externas, este documento ajuda a construir um quadro mais completo da memória histórica de Jesus como figura atuante na Judéia do primeiro século. Cartas de Paulo. As cartas do apóstolo Paulo representam as fontes cristãs mais antigas sobre Jesus, escritas aproximadamente entre os anos 50 e 60 d.C., cerca de 20 a 30 anos após a morte de Jesus. Entre os 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos a Paulo, sendo que a maioria dos estudiosos concorda que 7 cartas foram realmente escritas por ele, enquanto outras podem ter autoria duvidosa ou posterior. Essas cartas fornecem informações valiosas sobre o Jesus histórico. É bom lembrar que Paulo não era um dos 12 apóstolos ligados diretamente a Jesus, de acordo com os evangelhos. Ele se converteu depois, onde hoje é a Turquia, mas desde cedo se tornou um dos principais difusores da nova doutrina. Paulo descreve Jesus como um homem real, que nasceu de uma mulher, teve irmãos e discípulos, foi julgado pelos líderes judeus da província da Judéia e crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Ele também menciona interações diretas com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus, que estavam vivos na época em que Paulo escrevia suas cartas. Isso é um ponto crucial. Se Jesus fosse inteiramente fictício, Paulo não teria inventado um irmão real e citado nominalmente o líder da igreja que ainda vivia, especialmente considerando que havia tensões e divergências teológicas entre eles. A existência de Tiago e outros líderes contemporâneos torna altamente improvável que toda a narrativa de Jesus fosse inventada. Além disso, Paulo escreve para comunidades cristãs, que possivelmente tinham contato com testemunhas diretas de Jesus, o que reforça a veracidade histórica de suas afirmações. Ao mencionar eventos específicos como a crucificação, o sepultamento e os seguidores de Jesus, Paulo oferece evidência indireta, mas muito próxima do tempo em que Jesus teria vivido, aumentando a confiabilidade histórica do relato. Historicamente, as cartas de Paulo também são importantes porque não foram escritas com o objetivo de relatar a vida de Jesus de forma biográfica,
mas sim para resolver questões doutrinárias, organizar a igreja primitiva e instruir sobre a fé. Esse caráter pragmático das cartas reforça que Paulo assumiu a existência histórica de Jesus como um fato inquestionável, utilizando-a como base para seus argumentos teológicos. Evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as principais fontes cristãs que descrevem a vida, os ensinamentos e o impacto de Jesus. Eles foram compostos entre 70 e 100 depois de Cristo, ou seja, algumas décadas após sua morte por crucificação, e refletem uma tradição oral anterior, transmitida principalmente em aramaico, a língua minoritária falada por Jesus e por sua comunidade na Judéia. Os estudiosos acreditam que, pelas semelhanças entre si, só podem se apoiar em relatos e memórias de pessoas, muitas vezes as mesmas, que afirmavam ter conhecido ou ouvido falar diretamente dele, de um homem chamado Jesus, que agiu entre a Galiléia e a Judéia no século I, já sob dominação romana. Diferenças sutis entre os textos de Mateus, Marcos e Lucas indicam que os autores recorreram a fontes comuns, hoje perdidas, e a tradições locais que circularam antes de serem escritas. Em certas passagens, pequenas variações de vocabulário e estilo sugerem que os textos gregos podem ter se baseado em expressões semelhantes em aramaico, o que reforça a ideia de uma tradição primitiva anterior à redação final. Ainda que não haja provas absolutas, essa hipótese é aceita por estudiosos e ajuda a explicar por que os evangelhos, mesmo com diferenças, compartilham uma narrativa tão consistente. Esses textos também se destacam por registrar detalhes que correspondem ao contexto histórico da Judéia do século I. Eles mencionam governantes como Pôncio Pilatos e Herodes Antipas, líderes religiosos como Caifás e Anás, além de costumes e rituais judaicos como as festas, os dízimos e as assembleias nas sinagogas. Os evangelhos mostram Jesus interagindo com diferentes grupos sociais, o que reforça sua imagem como figura pública de influência real. Suas parábolas, curas e debates são narrados em contextos cotidianos concretos, como aldeias, templos e campos, conferindo verossimilhança histórica ao retrato de um líder religioso que viveu entre o povo e foi condenado pelas autoridades de seu tempo. O Evangelho de João, por sua vez, difere dos demais em estilo e propósito. Escrito provavelmente no final do século I, ele apresenta uma visão mais teológica e interpretativa de Jesus, enfatizando sua natureza divina e o simbolismo de suas ações. Ainda assim, compartilha a mesma convicção fundamental de que Jesus existiu como pessoa real e que sua atuação teve impacto duradouro sobre aqueles que o seguiram. Ou seja, mesmo que os evangelhos tenham sido escritos com objetivos religiosos, eles ainda contêm informações históricas plausíveis sobre sua vida e contexto. Clemente Romano e Inácio de Antioquia. Além das fontes diretamente ligadas a Jesus, existem registros de autores cristãos do final do século I e início do século II, como Clemente Romano e Inácio de Antioquia, que fornecem evidências adicionais da existência histórica de Jesus e da propagação de seu movimento. Esses escritores não foram testemunhas diretas da vida de Jesus, mas escreveram cartas e tratados para comunidades cristãs incipientes, transmitindo tradições que receberam de discípulos de primeira geração. São textos que conectam o Jesus histórico às comunidades que se formaram rapidamente após sua morte. Clemente Romano, por exemplo, escreve por volta de 96 d.C. para a comunidade cristã de Corinto. Em suas cartas, ele discute conflitos internos, questões de autoridade e unidade da igreja, sempre se referindo à autoridade de Jesus como fundador do movimento cristão.
Ele menciona que os líderes da igreja devem seguir os ensinamentos de Cristo e manter a sua fidelidade à sua tradição. Esses textos indicam que Jesus era reconhecido como uma figura histórica concreta, cujas ações e ensinamentos formaram a base de uma comunidade ativa e estruturada logo após sua morte. Inácio de Antioquia, por sua vez, escreveu várias cartas entre 105 e 110 d.C., enquanto era levado a Roma para ser martirizado. Nelas, ele enfatiza a importância de Jesus como fundamento da fé cristã e descreve comunidades que adotavam suas instruções como verdade histórica e prática moral. Inácio menciona perseguições, martírios e a existência de bispos e líderes que davam continuidade à obra de Jesus, mesmo que o foco seja espiritual. Os textos de Inácio confirmam que Jesus foi um homem real que deixou seguidores organizados. Essas cartas são particularmente relevantes porque apoiam a existência de Jesus fora do contexto das Escrituras do Novo Testamento, fornecendo evidências independentes do que Paulo e os evangelhos já indicavam. Elas mostram que comunidades cristãs florescem rapidamente em várias regiões do Império Romano, como Corinto, Éfeso, Antioquia e Roma. Além disso, Clemente e Inácio oferecem informações sobre aspectos sociais e culturais das comunidades cristãs, como estrutura hierárquica, práticas litúrgicas e desafios enfrentados perante autoridades judaicas e romanas. Luciano de Samosata. Outro testemunho importante sobre Jesus e o cristianismo primitivo vem de Luciano de Samosata, um escritor e satirista grego do século II, durante o reinado do imperador romano Marco Aurélio. Luciano não tinha interesse em relatar a vida histórica de Jesus de forma objetiva. Pelo contrário, seus textos eram ficcionais e satíricos, com o objetivo de criticar as novas religiões emergentes no Império Romano. Justamente por isso, no entanto, suas obras fornecem informações valiosas. Ele descreve cristãos seguindo um sofista crucificado, ensinando a negar os deuses tradicionais gregos e demonstrando devoção extrema às suas crenças. Embora Luciano use um tom de ironia e exagero, o fato de ele registrar a existência de cristãos como um grupo organizado e reconhecível é uma evidência indireta da historicidade de Jesus. Ele confirma que já no século II existia um movimento religioso com seguidores devotados que afirmavam a autoridade de um homem que fora crucificado. Luciano enfatiza que os cristãos aceitavam a morte com coragem e até com alegria, descrevendo-os como pessoas que se entregavam à perseguição sem hesitar, movidos por sua fé no crucificado. Além disso, Luciano fornece uma perspectiva extrema ao mundo cristão, oferecendo uma visão não cristã do movimento. Isso é valioso porque autores cristãos poderiam ter exagerado a vida e os feitos de Jesus. Já um satirista pagão tinha interesse em ridicularizar, não validar. Portanto, se mesmo um crítico reconhece a existência de um grupo organizado centrado em alguém que morreu por crucificação, temos mais um indício da historicidade de Jesus. Celso, o filósofo. Uma das fontes greco-romanas mais críticas à figura de Jesus é Celso, filósofo neoplatônico do século II, autor do tratado A Verdadeira Doutrina, escrito por volta de 175 d.C. Celso não tinha intenção de registrar a história de Jesus de forma neutra. Seu objetivo era desconstruir o cristianismo, questionando a legitimidade de seus ensinamentos, a moralidade de seus seguidores e a autenticidade dos relatos sobre Jesus. O próprio fato de Celso escrever contra Jesus demonstra que havia uma pessoa histórica reconhecida como líder do movimento cristão, cujo impacto era suficientemente significativo para ser alvo de debate intelectual.
Ele afirma que os milagres atribuídos a Jesus não passavam de feitiçaria aprendida no Egito, que Jesus era filho de uma camponesa pobre e que seu nascimento virginal era uma invenção para encobrir um adultério. Mesmo ao apresentar essas acusações, Celso não questiona a existência de Jesus. Ele propõe interpretações alternativas sobre sua vida e seus feitos. Essa característica é crucial. Se Jesus fosse completamente fictício, não faria sentido criar explicações detalhadas sobre sua vida e milagres, pois nada haveria a reinterpretar ou desacreditar. Além disso, Celso descreve como os seguidores de Jesus acreditavam em sua divindade. Mas ele contesta essa crença como um boato delirante e orgulhoso, reforçando a ideia de que Jesus tinha reputação e influência social. O grafite de Alexamenos. O grafite, uma das formas mais comuns de comunicação na antiga Roma, é uma das evidências mais curiosas do cristianismo primitivo fora do contexto judaico. Encontrado em Roma, em um prédio da colina Palatina e datado do final do século I ou início do século II, ele mostra um homem crucificado com cabeça de burro, acompanhado da inscrição em latim: Alexamenos adora seu Deus. É claro, uma piada ou provocação dirigida a um cristão chamado Alexamenos, ridicularizando sua devoção a Jesus. Em tom de escárnio, o grafite é relevante historicamente. Demonstra que, naquela época, Jesus e seus seguidores eram conhecidos em Roma, que o cristianismo já havia se difundido fora da Judéia e que a figura de Jesus provocava reação social e cultural significativa. É a primeira representação pictórica conhecida da crucificação de um humano, ainda que caricaturada, fornecendo evidência material de que o culto a Jesus existia e que sua execução e identidade eram reconhecidas fora do círculo cristão. Isso mais de 2 séculos antes de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. O grafite hoje se encontra no Museu Palatino, em Roma. A inscrição de Aqueptus. Uma inscrição encontrada em um mosaico datado de cerca de 230 d.C. em Israel menciona explicitamente Jesus Cristo. O artefato evidencia que, já no início do século III, Jesus era reconhecido e venerado dentro de comunidades cristãs, sendo identificado como figura central da fé emergente. O registro é breve e demonstra que o cristianismo havia se consolidado a ponto de os seguidores fazerem referência pública a Jesus pelo título de Cristo, Messias, confirmando a sua relevância espiritual e social naquele contexto. Historicamente, essa inscrição reforça a noção de que a figura de Jesus era vista como algo divino por seus seguidores. Assim como o grafite de Alexamenos, que ridicularizava os primeiros cristãos em Roma, a inscrição de Aqueptus fornece uma evidência material da difusão do cristianismo e da lembrança histórica de Jesus quase 2 séculos após sua morte. Plínio, o Jovem. Plínio, o jovem senador e jurista romano, foi governador da província de Ponto Bitínia entre 111 e 113 d.C. Durante esse período, trocou cartas com o imperador Trajano relatando situações na região, incluindo a presença de cristãos. Em sua famosa Carta 96, Plínio descreve como os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador, mantendo encontros periódicos nos quais cantavam hinos a Cristo. Aqueles que se retratavam eram liberados. Os que não se submetiam eram punidos, e esse relato constitui a primeira referência romana conhecida sobre Cristo. Plínio não fornece detalhes sobre a vida, feitos ou origem de Jesus. Suas observações, porém, indicam que no início do século II, o cristianismo estava consolidado fora da Judéia e que Cristo era venerado quase como um deus, evidenciando sua existência histórica e o impacto social de sua figura. Ossuário de Tiago.
O ossuário de Tiago, encontrado em 2002, é um recipiente funerário típico dos sepultamentos judaicos do primeiro século, que chamou a atenção por uma inscrição em aramaico, que traduzida diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Datado do século I, o objeto gerou especulação sobre a possibilidade de se tratar de Tiago, o Justo, mencionado na Bíblia como irmão de Jesus, fornecendo em tese uma evidência indireta da existência histórica de Jesus. A interpretação da inscrição, porém, é controversa. Nomes como Tiago, José e Jesus eram extremamente comuns na Judéia da época, e estudos indicam que poderiam ter existido dezenas de homens com essas combinações. Além disso, a autenticidade da inscrição foi questionada devido ao histórico do colecionador do ossuário e às suspeitas iniciais de falsificação. Exames recentes, contudo, apontaram que o objeto pode sim ser autêntico. Mesmo que a inscrição seja genuína, não há como confirmar que se refere aos personagens bíblicos específicos, mostrando que evidências arqueológicas, por mais tangíveis que pareçam, dependem da interpretação contextualizada e do cruzamento com fontes históricas escritas para serem compreendidas de forma confiável. No fim, a dúvida permanece. Jesus existiu ou não? Ainda não temos como saber com certeza, mas essas 13 evidências certamente fortalecem que, no mínimo, uma figura histórica chamada Jesus, de fato, existiu.